Você sabe que existem os profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, que são considerados os profetas maiores. Profetas maiores, uma porque eles profetizaram mais tempo do que os demais, mais tempo que os demais. E os livros deles ocupam um espaço maior do que os outros, né? E entre esses profetas maiores, tem um profeta. Se tem o profeta missionário, que é Isaías, aonde ele profetizou muito a respeito da vinda do Senhor, então ele é tido como profeta missionário. Nós temos também o profeta chorão. O profeta chorão é Jeremias. E ele é o profeta chorão. Eu, assim, às vezes eu fico me questionando, por que falam profeta chorão? Logicamente que ele escreveu o livro de Lamentações. E esse livro de Lamentações, ele lamenta muitas situações, não somente nesse livro, mas também no livro de Jeremias, né? Tem o livro de Jeremias e Lamentações de Jeremias. Ele descreve uma situação muito difícil do povo dele. Então ele lamenta por isso, ele chora por isso, porque ele tinha uma paixão, um amor muito grande pelo povo dele, né? E aquilo que sucedia ao povo, e que sucedia não apenas porque Deus queria que sucedesse, mas aquilo era, na verdade, uma colheita da plantação que esse povo fazia. Então Deus às vezes permitia vir a calamidade, porque a partir do momento em que as pessoas não dão ouvido à voz dele, não dão ouvido à palavra dele, então, por não querer perder as pessoas e querer atraí-las a si, então ele permite que venha calamidades, venha situações terríveis, venha situações difíceis. Isso não é para destruir o povo dele, e também não é para afastar o povo dele para longe, não. É justamente ao contrário, porque muitas vezes a gente só se aproxima do Senhor quando o nosso calo começa a apertar. Às vezes a gente busca o Senhor com mais afinco quando a nossa situação não está boa. Às vezes nós derramamos o nosso coração perante o Senhor, por quê? Porque aquilo que estamos enfrentando, aquilo que estamos vivendo, está trazendo temor, aflição, medo, insegurança. Está trazendo muitas coisas que aparentemente é ruim, mas se olharmos por outro lado, essas coisas são boas, porque são coisas que não nos afastam do Senhor, são coisas que nos atraem ao Senhor e que nos levam a ter um compromisso maior com o Senhor. Então, Jeremias, ele escreve muito sobre isso, e no livro de Lamentações, amado irmão, lá no capítulo 3, versículo 26, e se você quiser abrir comigo lá, está entre o livro de Jeremias e o livro de Ezequiel. No meio aí dos dois está o livro de Lamentações de Jeremias. E no capítulo 3, versículo 26, ele diz e traz essa palavra para nós. 3, 26. Bom é esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Na outra tradução é essa aqui, ó. Bom é esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Esse texto, para nós entendê-lo, né? Ele está dentro de um contexto, onde o contexto, irmão, é sempre uma parte acima e a parte abaixo. O texto é aquilo que você extraiu, né? Então, para você entender o texto, você tem que ler o contexto, o que vai acima, o que vai abaixo, né? E quando nós lemos isso aí, ele está dirigindo essa palavra especificamente aos jovens, especificamente aos adolescentes, aos jovens. Ele está falando da situação que muitas vezes nós que já fomos jovens, adolescentes, passamos na vida, passamos. E é uma das fases mais difíceis que existe, essa
transição da adolescência para a juventude, quando nada é certo, né? Nada é certo. Então, Jeremias, ele é inspirado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo, percebendo a situação que os adolescentes e que os jovens estariam vivendo, ele recomenda isso aí, que nós devemos esperar tranquilamente pela salvação do Senhor. Tranquilamente. Porque às vezes os jovens se apavoram demais para namorar, se apavora demais, assim, às vezes, não erradamente, mas leva esse sentimento a aflições, se incomoda demais com o namoro, se incomoda demais com estudo, se incomoda demais com o lado profissional que vai buscar, que vai ter, que vai labutar, se incomoda com o casamento, se incomoda com os bens que poderão ser adquiridos e necessários, como uma casa, um imóvel, qualquer coisa assim, para colocar sua família. Então, são aflições que vêm na vida dos jovens, Mas, irmãos, existem outras situações. Então ele faz uma recomendação: espera com calma, espera com paciência, espera com tranquilidade. Se a sua vida pertence ao Senhor, Ele vai dirigir, Ele vai guiar, Ele vai te orientar, para que você tenha e seja bem sucedido. Mas existem outras coisas na palavra de Deus que nós não podemos ter muita paciência, porque são coisas que necessitam da interferência urgente de Deus. Interferência urgente da parte do Senhor. Muito embora todos nós sabemos que não existe absolutamente nada difícil ou impossível para o Senhor. Não existe nada por demais difícil ou impossível. A maior dificuldade que Deus tem é tratar comigo, é tratar com você. A maior dificuldade, né? Todas as outras coisas, foram afetadas pelo pecado. Toda a criação foi afetada, e a criação, ela geme pela redenção dos filhos de Deus, porque na redenção dos filhos de Deus haverá uma restauração total também das criaturas e da criação. Então, mas existe momento na nossa vida que necessita-se urgentemente da interferência do Senhor, coisa que nós não podemos esperar com tranquilidade, coisa que nós não podemos ser sossegados demais, coisa que muitas vezes a gente se torna até ocioso e não está nem aí com as coisas, né? Mas todos nós sabemos que para Deus não existe nada impossível. E existem vários textos na palavra de Deus, em várias situações, e que se usa esse texto. Por exemplo, houve um diálogo, houve uma conversa, né? Sobre salvação. O Senhor Jesus Cristo, ele recebe a visita de um jovem, e esse jovem, ele vem todo animado, ele vem todo feliz conversar com o Senhor, e ele vem expor ao Senhor, e ele pede uma orientação para o Senhor, certo de que aquilo que o Senhor iria falar, ele já estivesse cumprindo, ele já estava no contexto daquilo. Certo que aquilo que o Senhor iria dizer, ele já estava realizando na sua própria vida. Ele foi então apenas para confirmar. Então ele chega para o Senhor e ele faz uma pergunta para o Senhor. Uma pergunta: o que é que eu devo fazer para ter a salvação, para ter a vida eterna? O que é que eu devo fazer? Então, ele veio com uma pergunta para o Senhor, colocando a pessoa dele como uma chave principal de algo efetivo que iria realizar, e consequentemente, ao realizar isso,
lhe daria então como retribuição a salvação e a vida eterna. Então ele pergunta: que bem que eu tenho que fazer para receber a vida eterna? Então o Senhor repete para ele, fala para ele: ó, você tem que guardar os mandamentos. E ele diz: mas quais? E o Senhor então cita alguns mandamentos. Então, como eu disse de princípio, ele estava apenas esperando a confirmação da palavra do Senhor, e esta palavra então estaria dando a ele a firmeza, dando a ele o positivo de que ele estava fazendo aquilo. E quando o Senhor fala, quando ele pergunta: mas quais os mandamentos o Senhor recita? Ele falou: mas eu desde a minha mocidade eu tenho guardado tudo isso, eu tenho guardado isso. E é interessante, irmão, que tudo que o homem tenta fazer, tudo que o homem inventa fazer, tudo que o homem se dispõe a fazer para alcançar a vida eterna, isso ele nunca vai ter a convicção de ter essa resposta no seu interior, uma resposta positiva. Nunca vai ter. Por quê? Porque se houvesse alguma fórmula, algum jeito, alguma maneira de eu como ser humano, você como ser humano, guardar todos os mandamentos do Senhor, e se houvesse alguma maneira de nós obtermos a vida eterna através do bem que iríamos fazer, o que vamos fazer, não precisa Jesus, não precisa Jesus. Se eu consigo fazer alguma coisa e como retribuição então eu alcançar a vida eterna, eu não preciso de Jesus, eu não preciso. Mas nós lembramos o que diz 14,6 de João, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando o Senhor ouve o rapaz falar: desde a minha mocidade tenho guardado tudo isso. Então o Senhor fala para ele o seguinte: olha, se você quiser ser uma pessoa perfeita, você pega uma coisa, você vai e vende todos os bens que você tem, distribui e dá aos pobres, então você terá um tesouro no céu. O que o rapaz fez? O rapaz aceitou isso? O rapaz não aceitou. Então esse rapaz, irmão, nos é ensinado na palavra, quando nós erramos num ponto, nós erramos nos 10 todos, né? Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E quando o Senhor Jesus Cristo colocou em xeque o amor dele pelas propriedades, pelos bens que ele tinha, ao amor de Deus, o que ele fez? Ele não quis a salvação desse jeito, não quis, mas isso que ele queria fazer alguma coisa. Então, se quer ser perfeito, então cumpra perfeitamente a lei. E nós sabemos que nenhum homem cumpre perfeitamente a lei, ninguém, a não ser aquele que guardou as leis por nós, porque ele era um perfeito, e somente o perfeito poderia guardar uma lei perfeita, né? Então, aquele menino, irmãos, ele sai da presença do Senhor cabisbaixo. A Bíblia fala que o Senhor o amou, e ele saiu da presença do Senhor, e ele foi se distanciando, e aí o Senhor vira para os seus discípulos e fala: olha, quão difícil vai um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? E os discípulos ficaram espantados com aquilo que Jesus disse. Ficaram espantados. E por que eles ficaram espantados? Porque na verdade eles tinham assim na mente deles um conceito de que uma pessoa era favorecida pelo Senhor aqui na terra com riquezas, consequentemente essa pessoa seria favorecida por Deus nos céus também. E aí o Senhor quebrou esse paradigma que eles tinham na mente deles. Aí então surge aquela pergunta que os discípulos fizeram para o Senhor: mas então quem é que pode se salvar? Aí o Senhor Jesus Cristo disse: isto
é impossível para o homem. Isto é impossível para o homem. Você não é salvo porque pertence a uma placa denominacional. Você não é salvo porque você dá esmola. Você não é salvo por nenhum outro meio, por nenhum outro modo, por nenhum outro jeito, por outra maneira, a não ser pelo Salvador que veio a esse mundo buscar e salvar o que estava perdido. A não ser por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor fala para eles: olha, isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Então, a minha salvação depende exclusivamente de Deus. A tua salvação depende exclusivamente do Senhor. Exclusivamente dele. Agora, irmão, aqui nós lemos aqui: é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Eu estou indo num outro contexto, né? Estou falando das coisas aonde Deus realiza, Deus faz, e coisas que o homem precisa urgentemente. A salvação do homem, ela não pode ser postergada. A salvação do homem, o homem, amado irmão, ele não pode dizer assim: não, amanhã, ou depois, eu sou muito novo, eu sou muito jovem ainda, depois eu me converto. Não pode, não pode. É uma coisa urgentíssima. E o homem não pode esperar tranquilamente, a não ser que ele o faça depois de receber a salvação. Depois de receber a salvação, nós temos a recomendação que nós devemos aguardar a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo, com paciência, com tranquilidade de alma. Uma outra coisa, irmão, que para Deus nada é impossível, é com respeito às promessas que Ele faz. As promessas que Ele faz. Nós lemos aí em Lucas, no capítulo 1, versículo de número 37, quando do diálogo que Gabriel teve com Maria, que foi escolhida para ser a esposa de José, que foi escolhida para ser a mãe do Senhor Jesus Cristo. Quando ela recebe a visita do anjo, e quando o anjo traz a ela um diálogo, uma conversação, e chama de bem-aventurada, né? Bendito é o fruto do vosso ventre, né? O anjo dirige essas palavras aí. Essa palavra não foi o anjo que dirigiu, bendito é o fruto do vosso ventre, foi Isabel, a parente dela, né? Que dirigiu, não foi o anjo. Mas e quando ela recebe a notícia que vai ser mãe, sem conhecer homem algum, prometida em casamento, mas não casada, né? Aquilo para ela, amado irmão, não parece uma coisa assustadora. E não é uma coisa assustadora, porque aquelas pessoas que vivem ligado com o Senhor, vivem em intimidade com o Senhor, ela não se assusta com as coisas. Não se assusta. Começa a fazer parte do cotidiano da pessoa. Começa a fazer parte do teu cotidiano falar com Deus, conversar com Deus, buscar a presença de Deus. Começa a fazer parte do teu cotidiano você ler as Sagradas Escrituras. Começa a fazer parte da tua vida espiritual, a tua ligação íntima com o Senhor, Criador dos céus e da terra. E Maria, amado irmão, o Senhor não foi escolhê-la lá no carnaval. Não foi. O Senhor a escolheu porque ela era uma mulher que tinha uma dedicação muito profunda ao Senhor. Uma pessoa que podia ouvir, ver o anjo conversar com ele, ouvir a promessa dele, e ela não entrar em nenhum tipo de histerismo. Não.
Ela dialogou com ele, ela apenas quis saber como é que seria aquilo, né? Eu nunca conheci o homem, como é que vai acontecer isso? Aí o anjo explicou para ela: o Espírito de Deus será como sombra sobre ti, e o que será gerado no teu ventre é obra do Espírito Santo. E aí o anjo falou para ela: porque não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Irmão, não existe impossível para Deus. Não existe. Isso não quer dizer que foram muitas Marias escolhidas. Não quer dizer que foram muitos ventres separados para a manifestação de Deus. Não quer dizer isso. Uma única pessoa. Isso também não quer dizer, amado, que o Senhor, Ele não se importa, e quando alguém fala com Ele, Ele atende prontamente essa pessoa, imediatamente essa pessoa. Além dessa promessa que o Senhor fez para Maria em 1,37, a gente tem conhecimento que o Senhor, Ele pode sobre todas as coisas, e aquilo que Ele quiser fazer, ninguém tem poder para impedir. Ninguém tem poder para impedir. E também, ninguém o força a fazer aquilo que Ele não quer fazer. Ninguém tem essa capacidade, esse poder, essa autoridade. Se assim fosse, a gente estaria trocando de lugar. Seríamos Deus e Ele seria o nosso servo. Olha, você se lembra de uma passagem que aconteceu com Elias? No capítulo 4, versículo 25 e 26 de Lucas, está narrando uma coisa muito interessante, irmão, muito interessante. Jesus Cristo falando: asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome na terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Você sabe por que os céus foram fechados? Pela maldade de Acabe e da sua mulher Jezabel, que levaram a idolatria para Israel e subjugaram o povo, fazendo com que o povo adorasse esses deuses. Então o Senhor, Criador dos céus e da terra, fechou os céus. Acabou. Não tem chuva, não tem água, não tem nada. E durante 3 anos e meio assim o fez. Assim o fez. E todo o povo começou a passar uma terrível necessidade. Mas Deus levou Elias para um lugar, para um ribeiro, e nesse ribeiro ele bebia daquela água que estava ali, e ele era sustentado, os corvos lhe traziam carne, e ele se alimentava de carne. Aí o Senhor ordenou a ele que ele voltasse, e ele fosse à procura de uma viúva. Tinha muitas viúvas em Israel, não era uma única só não. Muitas viúvas, mas ele não foi enviado a todas, ele foi enviado a uma única só. Irmão, Deus, ele pode fazer todas as coisas, e ele faz todas as coisas dentro do propósito, dentro do objetivo que ele tem. Ele poderia ter visitado todas as viúvas, poderia, mas por que não fez? Porque ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo com essa viúva. Então, muito embora ele podendo fazer todas as coisas, às vezes ele não faz para nós não, irmão. Às vezes não faz. E nós não iremos ter força para fazê-lo, realizar, fazer. Não vamos ter. Ele faz no propósito que ele tem, no objetivo que ele tem. A Bíblia fala assim que para Deus todas as coisas são possíveis na sua promessa.
sua promessa. Olha, vamos ver o caso, por exemplo, como nós devemos aguardar tranquilos. Salmo 25, versículo 3 diz assim: aguardar com confiança, aquele que confia no Senhor não será decepcionado. Quem é que nós podemos relacionar com uma pessoa que confiou no Senhor e não foi decepcionado? Não foi Abraão, que é o nosso pai na fé? Ele confiou no Senhor e não foi decepcionado. Não foi decepcionado. E olha, presta atenção, eu quero falar para você uma coisa, irmão. Presta atenção. São experiências que nós vamos tendo na vida cristã, são experiências que nós vamos tendo na vida ministerial. Muitas coisas Deus poderia fazer para você há muito tempo atrás, mas Ele não fez ainda. Muitas coisas Ele poderia fazer para mim há tempos atrás, mas Ele ainda não fez. Já fez muitas, e muitas coisas. Muitas coisas. E a grande dificuldade nossa, às vezes, é nós não agradecermos aquilo que Ele fez. Olha, Abraão, ele ficou 10 anos esperando a promessa de Deus. Se nós achamos que a promessa de Deus está demorando para nós, porque nós temos 40, 30, 20, 10, 50 anos, se nós achamos isso, imagine você, Abraão, com 90 anos, quando recebe a promessa de Deus. 90 anos, ele recebe uma promessa de Deus. Ele poderia pensar: pô, não quer acontecer nada, eu estou velho, esse negócio aí de filho na minha velhice, que negócio é esse? Ele poderia pensar assim, mas qual foi a maneira dele agir e qual foi a maneira que a esposa dele agiu? A esposa dele, ela se riu. Vou ter que ganhar. Já imagine que eu vou dar filho para Abraão na minha idade. Ela tinha 80 anos. Aí espera mais 10 anos, irmão. Mais 10, sabe lá o que é isso? Estou com 90 anos, tenho que esperar 10 anos para ter um filho. Estou com 80 anos, vou ter que esperar 10 anos para ter um filho. Eles não sabiam quanto tempo eles iriam esperar, não sabiam. Mas foram duas atitudes diferentes. Abraão, com a atitude dele, ele foi se fortalecendo no Senhor. E qual foi a atitude dele? Ele foi dando graças a Deus, foi glorificando a Deus, foi se alegrando no Senhor pela promessa que Deus lhe havia feito. Sara não. Sara, imagine se eu vou dar filho. Ela pega a escrava e dá a escrava para ser mulher de Abraão, para que dela viesse descendência para ela. Olha a atitude errada, né? Atitude errada. Então, amado, ele esperou com paciência. E ele esperou com paciência, muito embora sabendo que o Senhor podia dar o filho para ele no ano seguinte. Mas não aconteceu assim. Aconteceu dentro do propósito, dentro do objetivo de Deus, dentro do tempo de Deus. Então, muitas coisas não é que Deus não quer fazer por nós, mas Ele vai fazer no propósito, no tempo dEle, na época dEle, na hora dEle. E Ele não vai se atrasar com a gente. Não vai se atrasar. Não vai. Muito embora a gente ache isso. Falando assim muito abertamente, falando assim muito como pelas experiências que a gente tem, porque muitas vezes a gente acha que Deus está demorando. Achamos sim. Achamos. Mas uma coisa nós temos que ter certeza, irmão. Ele não vai nos decepcionar. Ele não vai nos decepcionar. Ele aguardou com confiança, confiante, dando graças a Deus, glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. E agora, vamos falar de uma outra pessoa. Salmo 41,
Aguardar com paciência. Abraão aguardou com confiança. Esse agora ele aguardou com paciência. Eu estava vindo com a minha esposa e nós estávamos ouvindo um hino. E eu falei, não é possível, não é possível, não é possível. Esse cara não existe. Esse cara não existe. Eu estou dizendo, não que não exista. Pela paciência dele. É Jó, irmão. É Jó. É Jó. A paciência desse homem. A paciência desse homem. Depois de perder tudo, e ainda permanecer paciente, aguardando a promessa do Senhor, e ter ainda, amado irmão, a audácia de dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim vai se levantar. Eu sei. Imagine você. Por muito menos a gente fica desesperado, por muito menos a gente quer sumir da igreja, por muito menos a gente quer abandonar tudo, por muito menos a gente quer se afastar, por muito menos qualquer coisa desagradável que nos aconteça, às vezes é um motivo de nós já pronunciarmos: eu não quero mais ir na igreja, eu não vou mais na igreja. Por que será, irmão, que o Senhor permitiu acontecer essas coisas com todas essas pessoas? Será que porventura não é para dar exemplo para nós? Será que não é para nós termos essas pessoas como um exemplo? Será que não, irmão? Será que é aquela situação que às vezes você vive, você enfrenta, e você fala: pelo amor de Deus, me livra logo, eu não estou aguentando. Aí ele fala para você: olha Jó, olha Jó, olha Jó. Senhor, perdi o emprego, estou numa situação difícil. E ele fala assim: olha Jó, olha Jó, olha Jó, olha Jó. Olha Jó. Então, esses homens, irmãos, eles poderiam ter a intervenção do Senhor no dia seguinte. Nós não tiveram. Jó, a paciência. Ele não tomava Gardenal não, hein? Ele não tomava nenhum tipo de relaxante, não tomava absolutamente nada. Não tomava. Era uma situação, irmão, não estou aqui falando, eu apenas estou usando como é que pode um homem desse? Como é que pode? Por isso que eu disse que não existe. É por isso que eu falo, não existe, porque é incrível demais. É incrível demais. É incrível demais. Ele suportar tudo, perdeu os 10 filhos, perdeu todo o gado, perdeu a casa, perdeu os bens, perdeu a saúde, perdeu a esposa, não, porque a mulher aguentou um baque terrível, aquela esposa dele, né? Aguentou um baque terrível. Vê se você fosse a mulher de Jó, irmã, se você fosse a mulher de Jó, e convivendo com ele, e viver tudo, passar tudo que ele passou, ela passou também, porque tudo também era dela. Ela não ficou doente igual ele ficou, né? Não ficou, não é verdade? Por mínima coisa, a mulher já quer meter o pé no balde, né? Não, às vezes por coisa já quer, né? Não somente a mulher, o homem também, né? Mas a gente está falando aqui da paciência desse homem, né? E o que ele sofreu. Ainda ele tem a coragem de dizer isso para nós, irmão, para deixar registrado: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar e vai me livrar. Agora, irmão, para nós encerrarmos aqui, né? Abraão aguardou com confiança, Jó aguardou com paciência. E 1
1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo diz que nós devemos estar sempre em oração, aguardar em oração, aguardar em oração, aguardar em oração, aguardar vigiando. Não é aguardar falando coisa indevida, não é aguardar abrindo a boca e não se responsabilizando pela palavra, às vezes que lança, que não é palavra edificadora, ao contrário, é desanimadora. Aguardar em oração. Você se lembra daquela viúva que o juiz lá não tinha a sentença, mas o juiz não tinha homologado. Ela tinha direito naquilo lá, ela pertencia a ela. E o Senhor Jesus Cristo usou isso, essa parábola, para dizer a nós o dever que nós temos de orar e nunca desanimar. Orar e nunca... Eu estou orando faz tempo, pô. Estou orando faz tempo, não acontece nada, não move nada. Não surge nada, eu estou orando faz tempo. Faz tempo que eu estou orando. Faz muito tempo que eu estou orando. Não é? Às vezes não é assim, irmão. A gente acha que já orou o mundo e o fundo, né? A gente acha que aquilo que a gente orou já foi o suficiente para Deus dar a resposta e agora, até agora, Ele ainda não deu. Mas Ele está falando aqui, ó, da viúva persistente. Ela já tinha aquilo como direito. Já tinha aquilo como direito, né? Deus já nos abençoou com toda a sorte de bens espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós já temos isso como um direito dado pelo próprio Senhor. Então ele fala para mim e para você, o juiz não queria entregar o que lhe pertencia a ela. Não queria homologar a coisa lá, né? Bateu o martelo para ela poder ter nas mãos dela aquilo que era dela por direito. Então, ele fala que o juiz estava ali e a mulher ia perto dele. Eu estou aqui de novo, olha, eu estou aqui. Ele ia para o fórum, ela estava lá, eu estou aqui, né? Ele ia para casa, ela estava lá, eu estou aqui. Então, ela se apresentava, toda a oportunidade que ela tinha, ela se apresentava diante desse juiz. E se o juiz injusto fez justiça a ela por cada importunação, você acha que o Senhor, o justo juiz, não nos vai fazer justiça por aquilo que o filho dele fez por nós, pagou por nós? Orem continuamente, isto é, manter-se no estado contínuo de oração e dependência e consciência da presença de Deus. Presença de Deus. Glória a Deus, irmãos. Deus virá nos ajudar em tempo oportuno. Então, não se desespere. Não deixe sentimentos negativos tomar conta da tua alma. Não se abra para pensamentos negativos de desânimo, de aborrecimento. Não se abra para isso. Se abra para as orientações que Deus nos dá em cada situação específica da nossa vida. Em cada uma. Se abra para isso. E a bênção do Senhor será contigo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.